é sobretudo. Como é que é, meus amigos? Estamos aqui para o nosso primeiro episódio do nosso podcast Sobretudo, onde falaremos de sobretudos, não, de sobretudo em geral, não é de sobretudos, e onde falaremos de biologia, de história, de ciência, de tudo. Eu sou o António e este aqui é o. Eu sou Jacopo e então vou introduzir, digamos assim, o tema de hoje. Digamos que o conceito é cada episódio um de nós vai trazer um tema e vai apresentá-lo, por isso hoje começo eu, no próximo episódio será o António a apresentar um tema. Ah, hoje vamos falar, Tony, de um gajo que matou Quem? mais pessoas que o Hitler, que o Stalin, que qualquer outra pessoa. Ou seja, os quais eventos, não é? Não foi ele pessoalmente. Vamos falar de uma pessoa que é conhecida também como o homem dos 500 filhos. Uma pessoa Molas. que pá, tem um facto chocante para mim. Depois vou-te trazer mais a fundo a meio da explicação. Mas pá, vamos falar de Gengis Khan. Sabes alguma coisa assim a priori? Ouvi simplesmente o que tu disseste, que tinha matado muita gente ao nível do Hitler e esses, mas não muito mais. Então, Gengis Khan foi um grandíssimo conquistador mongol, portanto, da Mongólia, que hoje em dia é reconhecido como o território da Mongólia, originou nesse território. O nome original dele não era Gengis Khan é um nome derivado e que é numa espécie de tradução, vá, não é literal, mas é o grande chefe, digamos assim. Hum. Mas nasceu, chamava-se Timujin. Timujin em mongol quer dizer ferreiro, e pá, e os ferreiros tinham uma espécie de aura mística na altura, pela capacidade de moldar metais e eram, digamos, muito conceituados na sociedade. Em que época é que ele Nasce em era? mil. Ok, ia Desculpa? dizer agora. De que época é que Diz, ele diz, era, diz, diz. mas pronto, vi o que ias dizer. Yeah, Vi, yeah. ias agora Nasceu, falar. nasceu em 1152, ok? Portanto, século XII. Eh, e era filho de um chefe de um chefe de tribo. Digamos que a Mongólia naquela altura estava simplesmente dividida em várias tribos nómadas que se mexiam dentro de cada uma do seu determinado território, ok? E ele era filho de um chefe de tribo. Agora, a coisa fascinante, digamos assim, da personagem é que, apesar de, pronto, uma pessoa diz, filho de chefe de tribo, ok, teve um caminho fácil para chegar ao poder. Não teve. Foi exatamente o contrário, porque com 9 anos, o pai dele foi envenenado por uma tribo rival, portanto, e ele por a família e tanto como vários membros da tribo foram capturados por esta tribo rival e ele foi escravizado, ok? Com 9 anos começou um, um caminho dentro do que é a escravatura que durou até aos 13 anos. 13 anos de idade em que conseguiu fugir com a ajuda de com a ajuda de uma tribo amiga, posteriormente salvou o resto da família. Portanto, imagina, nós com 13 anos, o que é que nós estávamos a fazer? Jogamos Fortnite e pouco mais. Jogar uns Fortnites, uns Minecrafts. Pá, o gajo já lhe tinha envenenado o pai e ele já tinha fugido e atacado e salvado a família. 13 anos Já de tinha idade. sido escravo, Ah, muita coisa. demonstra um bocado a diferença da época, digamos assim. Ah, ok. Ah, a partir disto, digamos que o passado dele que ele teve com a escravatura faz o gajo também mudar a sua visão em relação à escravatura e muda numa coisa muito importante. Ou seja, continua a permitir a escravatura também ao conquistar os seus impérios, mas se as tropas vencidas em batalha, tanto que são as que são posteriormente escravizadas, lhe jurarem fialdade, tanto ao Khan é imperador e digamos que é ele, não é? Ahm, e ao exército, podem vir a fazer parte do próprio exército
e ser considerados iguais. Ok. Depois, Gengis Khan casa com 16 anos com a sua primeira mulher, que se chama, chamada Borte. Pá, outra vez, 16 anos, o que é que nós estávamos a fazer? Não muito mais do que estávamos a fazer com 13 anos. Pois não. Ah, e, ok, portanto, casa com 16 anos e forma uma aliança, digamos que os casamentos na época, e tanto na Europa como na Ásia, eram uma espécie de utilizados para formar uma aliança. Forma uma aliança com outra tribo. Ele tinha uma grande capacidade diplomática, portanto, isto ajudou muito na expansão do seu território e a manter, digamos assim, a fialdade também com o seu exército. Ok, a partir daqui, ah, não para só nesta mulher, ou seja, ele tem várias mulheres a partir deste momento. Ah, diz-se que chegou a ter, porque ele tinha imensas mulheres e concubinas. Sabes o que é que são concubinas? Concubinas? Nunca ouvi por acaso. O que é Concubinas. concubinas? Concubina é uma amante, muitas vezes ah, associada à prostituição, Ok. digamos assim. Hum, Ah, ok. e ele teve, diz-se que entre todas as suas, digamos assim, mulheres, concubinas, portanto, as concubinas são mulheres não oficiais. Poligamia era aceite, principalmente entre os líderes de tribos e tudo. Chegou a ter 500 filhos. 500 500 filhos. filhos. Boas. Pelo menos Porquê? apertou na Por... natalidade. Mesmo matando muita gente. Sim, 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 realmente. Até porque a Mongólia nunca foi muito densamente povoada. Agora, porque Hum, ele acreditava que isso ia ajudar cada filho que ele tinha mais e aumentar as probabilidades de que a sua família continuasse no poder durante muito tempo. tem Estes sentido. 500 filhos, pá, isto é o facto chocante. Parece mentira, eu não acreditei, fui procurar e procurar, tipo, li várias cenas. Toda a gente diz a mesma cena. Diz-se, estes 500 filhos, ok, tradicionalmente continuaram a acreditar no que o pai acreditou. Eles, se calhar, só viram o pai uma vez, mas. E se viram, ok? Mas que ter muitos filhos e ajudar a, digamos, manter o legado. Fizeram digamos, um estudo estatístico com 2.000 pessoas asiáticas, ok, de vários sítios da Ásia, porque sendo um grande imperador e o império deles estendeu-se por toda a Ásia, ah, teve filhos por todo o lado. Ah, destas 2.000 pessoas, portanto, que é digamos que é uma amostra grande a níveis estadísticos, 8% delas tinham a mesma descendência paterna. E com grandes probabilidades, portanto, tu, obviamente é uma amostra, mas de toda a Ásia estás a dizer que cerca de um 8% dos asiáticos são descendentes deste senhor. É Pois, calhar, bastante. porque Pá, eu como não. ele matou o resto, se calhar só. Pá, tem sentido. Exato. Realmente, como matou o resto, sim, não, ele não era conhecido pela sua grande simpatia, mas tinha uma coisa, pá, que era, ele era uma pessoa bastante pragmática, ou seja, ele sabia aceitar e sabia ver se não podia ganhar uma luta, tirava-se. Portanto, sabia render-se à batalha, sabia, não dizia que só um louco luta uma batalha que sabe que não pode ser vencida. Portanto, muitas vezes a primeira coisa que ele fazia quando via, e isto ajudou-o a manter, digamos que normalmente nós temos a concepção de honra, orgulho, e então não me vou render. Até vemos nos filmes, pá, eu e o António adoramos Sim, sim. ver filmes juntinhos de mão dada. E pá, por exemplo, vês aqueles filmes tipo 300 e essas cenas, Sim. vês que Que, é tipo, pronto. Ele não tinha isto, ele via, não sim, que podemos perdiam ganhar, na guerra, vamos mas para trás. Não parecia que há. estavam mais contentes por.
por perderem honradamente que se ganhar. Exato. Portanto, ah, ele chega, o império dele chega desde o Pacífico, portanto, desde o Oceano Pacífico até ao Mar Negro, portanto, chega a tocar na zona da Bolas. atual Bulgária, ok? Da atual Bulgária. Não é verdade que não estava completamente, digamos assim, ah, não estava ou seja, não era todo o continente asiático, a parte mais setentrional da que hoje é a Rússia e a parte mais meridional também, não tinham não tinham sido conquistadas, mas tinham uma grande porção, tanto que, pronto, tinha 24 milhões de quilómetros quadrados, o império dele, que é equivalente a 16% da Terra. É o segundo, por extensão, Pois era isso é que ia o perguntar. Tem segundo, a estar no top. está no top. Qual é que achas que é o primeiro? Pá, dá um palpite. O inglês, não? Nice, pá, fogo, não estava à espera, achar que ias dizer tipo romano assim. Olha lá, Não sabia que amigo. era inglês. Yeah. Pronto, exato. Então o, o britânico foi o único império que, por extensão, os gajos chegaram a ter colónias na África, em metade da Ásia, e se tu contasses no momento em que também tinham Estados Unidos e Canadá, era só uma loucura. Ah, Pois. por isso, basicamente, segundo império, e a outra coisa impressionante, 100 milhões de pessoas debaixo da sua jurisdição, digamos assim, 100 milhões de pessoas naquela altura, equivalia a um quarto da população terrestre, Pois, realmente não se pensa aproximadamente. muito nisso, mas isso é um grande fator. Porque, pá, agora somos o quê? Quase 8 bilhões, mas na altura não era muito diferente e até porque a urbanização não era a mesma e tal. Portanto, um quarto da população terrestre, digamos, sobre o teu comando, obviamente que ele não estava presente, não é omnipresente e muito menos, não estava presente em todo lado. Agora, mesmo assim é um facto. Outro facto interessante dele, ok, ele é o responsável por todo o início da China como país e da dinastia chinesa, porque em 1211 instaura a dinastia chinesa. Ok, tendo em conta, ele foi feito rei Khan em 1200. E já isso por si é uma coisa revolucionária, porque não havia um rei, não havia um imperador da Mongólia, não havia um imperador de nada. Dissemos antes, eram tribos separadas. Ele conseguiu juntar os líderes através da aliança e tal, e até que chegou a uma aliança o suficiente forte que pá, chegas àquele momento que é ou juntas-te a mim ou, ou pronto, o que fez a Ou não. muita gente. Sim. Agora, ah, ele em 1211 instaura, conquista que mais ou menos, aproximadamente, o que hoje em dia é conhecido como território chinês, e instaura a dinastia Yuan, que é a primeira dinastia chinesa. Portanto, a partir daí começa toda a noção de Estado chinês, que hoje em dia continua também. Portanto, ele é indiretamente é responsável por isso. Outro fator importante, pá, nós 1200 e assim, no nosso ver europeu e na nossa história medieval, é basicamente caracterizado por o quê? Um domínio completo da igreja, certo? Ou seja, a igreja Sim, mandava sim. em tudo, tanto que até se diz que atrasaram bastante a revolução científica nesse sentido, pois se é verdade ou não, pronto, mas o facto é que a igreja e os valores da igreja eram os predominantes na sociedade. Gengis Khan faz o quê? Declara a liberdade religiosa. Pá, isto foi vital para o império dele, porque facilitou níveis diplomáticos e como é que tu ias chegar a, a um,
ao Irão, ia chegar ao Irão, já lhes tinhas conquistado, portanto eles já estavam lixados. Porra, este gajo veio para cá, veio-nos conquistar e depois dizes: "Ah, não, têm que mudar de religião". Num império tão grande teres que fazer isso, sei lá quantas vezes, não, ele deu a liberdade religiosa e isso reforçou imenso as conexões comerciais, no Caminho da Seda. O Caminho da Seda era uma ruta comercial que ia desde a que é agora a China, atravessava todo o deserto do Gobi, que abrange uma parte importante da China, uma parte importante o sudeste da Mongólia também está coberta pelo deserto do Gobi. E, portanto, chega a tornar um dos caminhos mais perigosos onde era rutas, imagina, eles vão com bens de alto valor, neste caso a ruta chama-se Ruta da Seda, a seda é de alto valor, mas não tem que ser só seda. ah, Fazem um caminho enorme onde podem encontrar bandidos e tudo, e foi dos períodos mais seguros do que é a história antiga para se circular na no caminho da seda. Ah, depois, depois disso, Gengis Khan morre por causas assim ou tanto incertas, digamos, em 1227, deixando muitas dúvidas. Ah, e a dúvida principal agora, eu tenho duas coisas para te perguntar, digamos assim. A primeira é, uma dúvida é, porque é que com um império tão grande, que chegou quase até à Bulgária, porque é que tu achas, pá, é muito difícil de acertares, mas quero um palpite, que não conquistou e não tentou sequer conquistar a Europa, a nossa Europa? Hum, não sei, se calhar não lhe interessava. Hum, talvez. É. Há duas, imagina, há duas teorias, não há nada acertado, porque pronto, a história dele foi redatada no momento da sua morte, portanto em 1227, mas não há nada de acertado a respeito de quando é que e o porquê, ou seja, não quando, o porquê dele não ter tentado e conquistar a Europa, mas há duas teorias. Uma delas é quando morreu, todos os líderes que estavam portanto, na vanguarda, hum, na primeira linha de combate, tiveram que voltar para a Mongólia para escolher um novo Khan, um Hum, novo imperador, com a morte dele, que não era por sucessão, sim, ok? ok. Portanto, ele tinha muitos filhos também para assegurar a, Hum. a ver se calha um deles. Não era suposto ser Muitos sucessão, mas filhos por dele, probabilidades ia ser. Né? muitos filhos dele acabaram por ter efetivamente cargos importantíssimos e muitas mulheres, pá, antigamente a mulher era bastante tinha um papel bastante secundário e era bastante objetificada, digamos assim. Muitas mulheres ganharam também importância por serem mães de filhos de este filho de Gengis Khan, este filho, que acabaram por ter muito sucesso. Agora, graças a Deus, já não há nada disso. Basicamente, essa teoria é uma delas, pronto, voltaram para ter que decidir outra vez, mas a outra, pá, que eu vi, estou bastante de acordo, é, imagina, que é conheces mais ou menos como é que é a Mongólia num aspecto geográfico, ou seja, o terreno da Mongólia, o Montanhoso. é, é montanhoso, mas ao mesmo tempo, digamos que tem planícies elevadas. Tem uma parte muito montanhosa, tem uma parte desértica no sul Sim, e deserto. depois tem imensas planícies. O, o que caracterizava ah, o exército de Gengis Khan era um fator, à parte a alta preparação. Tinha grandes capacidades militares, mas era, digamos assim, que estavam, ou seja, todos os soldados do exército andavam a cavalo, todos andavam de cavalo. Portanto, se tu vais com um exército de 10.000 pessoas, tens 10.000 cavalos. Porquê? Graças à quantidade enorme de planícies
com temperaturas frias horríveis, mas estes cavalos não eram propriamente uns cavalos super fortes, mas eram muito resistentes e eram muito resistentes a essas condições e estavam habituados a comer só erva, não os tinhas que alimentar e, portanto, conseguiram, digamos assim, criar imensos cavalos, enquanto na Europa, tu chegas à Europa com esses cavalos todos, primeiro, os cavalos eram diferentes. Os cavalos europeus, o cavaleiro medieval, normalmente, o que é que ele usa? Hum, O que é que caracteriza um cavaleiro medieval? um cavalo medieval? Não, um cavaleiro. O cavaleiro medieval, ou seja, o que monta o cavalo, Vai com uma o que é que ele armadura. usa? É isso, é isso. Mas na Mongólia suponho que também, não? Uh, Desculpa. Na Mongólia também suponho que andassem com armadura. Ou não? Não propriamente, digamos que era muito mais ligeira e uma coisa muito mais secundária, enquanto sempre que nós vemos um retrato, uma pintura de cavaleiros, eles estão sempre com estas medievais europeus, eles estão sempre com estas armaduras enormes. Pá, é um peso enorme que um cavalo tem que suportar. Um cavalo, Pois. portanto, os cavalos europeus eram completamente diferentes. Estes cavalos eram muito resistentes, estavam habituados a comer só relva, manutenção baixíssima, mas não eram tão fortes. Enquanto os cavalos europeus eram completamente diferentes e eles não podiam sequer ficar com eles porque não sabiam cuidar deles. Não só eram mais largos em termos de estrutura e muito mais fortes, mas também não eram tão resistentes. Não, tu metias a comer erva, não comiam, não comiam. Portanto, tinhas que lhes dar palha, tinhas de dar feno, cevada, tinhas que os alimentar muitas outras, com muitas outras coisas. Digamos que eram mais mimados. O cavalo europeu é mais mimado, não é? Sim. Ahm, portanto, e também encontram-se já com um cavalo que não tem nada a ver com o deles. Portanto, que eles nem podem usar, nem sabem tão bem como alimentá-los. Esses cavalos vão morrer. E onde é que um exército chega agora à zona da Suíça, ok? Chega à zona dos Alpes Suíços com 10.000 cavalos. 10.000 soldados, 10.000 cavalos. Estás a ver o que é que são 10.000 cavalos? Onde é que tu os metes? Ainda que esses cavalos só comam erva, o território europeu é muito mais compacto e montanhoso para teres planícies e planícies para os mongóis montarem as tendas deles, montarem os seus campos. Portanto, e outra coisa, não há tribos para tu conquistares. Ok, que na conquista deles também tiveram conquista a cidades, por exemplo, a conquista de Pequim é uma das mais. Fizeram um cerco a Pequim, é uma das mais conceituadas e era uma cidade impenetrável. Mas agora na Europa é tudo assim, qualquer aldeia está protegida por uma muralha. É tudo assim, não há um acampamento, não há. E a densidade populacional já era muito maior na Europa. Portanto, isto complicou-lhe imenso ah, a coisa, a conquista da Europa. Esta é outra, digamos que é a teoria que eu acho que Sim, é que tendo a tem mais concordar. sentido, Outra na minha opinião. coisa, a última coisa que eu tenho aqui para dizer, e vem com outra pergunta para ti também, é pá, hoje em dia tu não vais à Mongólia. A Mongólia é um país que toda esta fama e tal é um bocado como, como Portugal, Sim, sim. éramos Como muita. é que estava a pensar também? Pá, temos um passado em termos de descobrimento e isso enorme, mas agora somos um país, digamos, mais pequeno. A Mongólia também perdeu importância. ah, e Mas mesmo assim, tu vais à Mongólia, o aeroporto chama-se Gengis Khan. Tu encontras na capital Ulaanbaatar estátuas por todo o lado, em todas as cidades da Mongólia, nas poucas que são, porque tem uma densidade populacional minúscula, porque são Sim, 3 milhões de pessoas. Aquilo é tipo 2 habitantes por quilómetro quadrado. É uma cena. E se tirares o Ulaanbaatar, acho que fica, que é a capital, ou seja, em Ulaanbaatar sim, moram 1.600.000 de 3.300.000 pessoas. Tiras a capital, fica mesmo tipo um habitante por quilómetro quadrado. Ah, agora, está cheio de estátuas dele.
E tu vai. E pá, e ele é uma pessoa que matou mais que o Hitler. E a pergunta é: tu achas que, com o passar dos anos, da história, achas que há alguma coisa que nos faz tender a desvalorizar? Ou seja, ele agora é visto como um grande conquistador. Eu não encontro, ou encontro muita pouca gente que diz: Ah, esse maldito, pá, esse cabrão fez isto, fez aquilo. Agora ninguém diz nada de Gengis Khan. De Hitler ainda dizem. Lá está, ouvi Sim. muitos históricos a dizer: porque é uma coisa, lá está, porque é uma coisa recente. Tu achas que, com o passar dos anos e tudo, a situação venha a ser a mesma? O que é com o Hitler? Exato. Que tender a Não. desvalorizar todo o mal que ele fez, achas que não? E porquê? Que no caso do Gengis Khan, não sei, não conheço bem a sua história e porque é que ele matou essas pessoas, mas suponho que seja mais em âmbito de guerra e não por maldade, como tinha o Hitler, certas pessoas. Imagina, há relatos de que ele não era muito amável, digamos assim. Não tanto como o Hitler. Eu acho que a diferença principal e porque é que nunca nos vamos esquecer tanto da história do Hitler é, primeiro, a guerra do Hitler, pá, já havia jornais, já havia rádio, estás a perceber? A guerra do Hitler, a Segunda Guerra Mundial, já tínhamos, já tínhamos rádio e então a informação foi espalhada por todo o mundo. E de certeza que eu agora vou perguntar à minha avó quem é que é o Hitler. A minha avó sabe quem é que é o Hitler. Eu vou perguntar à minha avó quem é que é o Gengis Khan. Ela vai-me perguntar ou vai-me dizer para parar de ir ao sushi porque todos os dias gasto muito dinheiro. Ah, agora, agora a questão é não só isso, mas também, lá está, a escrav... Gengis Khan praticava a escravatura, mas num momento em que a escravatura era normal. Infelizmente, mas sim, era normal, era completamente e na sociedade era aceito pela sociedade, enquanto Hitler não só praticou uma forma diferente de escravatura no seu momento, como também a questão dos campos de concentração, quando já não existiam essas formas, pelo menos tão evidentes no mundo, no que é 1945, onde evoluiu imenso. Portanto, acho que Hitler foge mais à normalidade do que fugiu Gengis Khan no seu período. E pronto. Pá, tens alguma coisa a acrescentar? Não, não tenho nada. Acho, acho bom tipo a gente Ok. perceber que há mais pessoas que também foram importantes, ou neste caso negativamente, para a história. Acho muito bem. Obrigado por esta explicação de Gengis Khan. De nada, António. E pronto, então eu acho que acabamos. Obrigado às 5 pessoas que nos estão a Muito ouvir, muito obrigado aos obrigado. reais. É o primeiro episódio, é normal. E, e pronto, então daqui hoje é tudo. Vamos trazer para a semana, em princípio, outro vídeo. Desta vez vai ser o António a apresentar o tema, que nem agora nem nós sabemos, porque isto aqui é bastante improvisado. Por isso, adeus e até à Até à próxima. próxima.